Bom, de novo aqui com vocês, hoje com um convidado especial, voltando àquela linha que eu venho tentado fazer, né, de trazer um pouquinho, né, do que a gente, que vive muito tempo dentro da quadra, consegue trazer do tênis, do esporte, para a vida corporativa, para o mundo dos negócios. E hoje aqui com a gente, Pedro Zanoni, a gente já vem falando há algum tempo, já trouxe alguns convidados mais ou menos nessa linha, mas hoje aqui com a gente, Pedro Zanoni. Pedro, bem-vindo. Obrigado, prazer bater esse papo aqui com você, Silvio. Não sei se já vem acompanhando ou já acompanhou algum dos nossos convidados, mas a ideia inicial é sempre... eu tenho uma primeira pergunta, que é a única que eu venho preparado para ela, e depois a gente vai conversar, porque eu acho que montar roteiro, pauta, fica muito engessado. Como é que você começa a jogar tênis? Como é que surge tênis? Família de tenistas, duas irmãs que jogaram, mas como é que tudo começa? É muito louco, porque eu sou argentino, né? Eu vim pro... eu sou argentino. Eu vim para o Brasil, eu tinha 5 anos, um pouquinho menos, mas arredondo para 5. E a gente foi morar no centro da cidade de São Paulo. Não tinha muita atividade esportiva por lá no centro de São Paulo na época. Mas meus pais, a gente estava numa loja do Mapping, isso contado por eles, eu não lembro dessa cena, né? O Mapping não existe há mais de 20 e poucos anos, acho que muitos ouvintes não vão nem saber o que é o Mapping. E eu enchi o saco dos meus pais para comprar uma raquete de tênis. Na época acho que era uma Metal Plaza, alguma coisa. Sem um porquê? Sem porquê nenhum. Enchi o saco deles bom, levei a raquete para casa e destruí a parede de casa, a raquete, tudo dentro de casa. Até que a gente mudou para um bairro que chama Vila Nova Conceição, perto daqui onde a gente está, perto do Parque Ibirapuera. E não sei se você lembra dos clubes que chamavam Hobby Sports Club. Sim, então, lembro. nessa rua tinha um Hobby Sports Club. Então meus pais falaram, puta, botar esse moleque lá para antes que ele quebre a casa. Acabar de quebrar a raquete lá. E começou assim, comecei a fazer aula, tinham 5, 6 anos. E tinha um programa lá de escolinha de esportes. Então eu fazia de todos os esportes um pouco. O tênis foi o que me identifiquei mais, comecei a evoluir rápido. E depois, quando eu tinha 10, 11 anos, que eu comecei a jogar aqueles primeiros Esperança, esses torneios pequenos aí de federação. E suas irmãs também foram por tua causa? Mas minhas irmãs foram depois. Depois que eu já comecei a jogar, elas continuavam fazendo a escolinha de esportes, mas elas foram... A minha irmã Ana, que foi a que jogou mais tempo e mais tênis, e muito bem, por sinal. Quando eu já tinha uns 13 anos que ela começou a jogar, mas aí eu já jogava pelo Paineiras, ela me acompanhava no Paineiras, porque eu tinha que ir lá 2 vezes por semana, porque eu jogava de militante pelo clube, eles obrigavam. E aí você passou então pelo Otaviano? Passei um pouco por toda a equipe do Otaviano, acompanhei o Jaime, acompanhei o Richard, acompanhei, bom, tem um monte de jogadores que ele fez lá. E minha irmã começou, ela ia no paredão lá e acompanhou, viram ela jogando, chamaram ela para jogar no Paineiras, aí começou a história do tênis. Mas começou no Hobby Sports Club. Tá, e aí você começa ali, aí você vai para o Paineiras e aí começa a entrar competição, né? Como é que, na sua cabeça ali, de quem só queria jogar uma bola para o outro lado, aí você vira e fala, não, peraí, tem coisa a mais que isso aqui. Como é que entra a competição? Começou, foi natural. Começou com os torneios internos que eu tinha ali no Hobby Sports Club, aí ganhando os torneios internos, o pessoal falou, você tem que jogar uns torneios um pouquinho maiores, com uns desafios maiores para você, porque já aqui dentro do clube ficou um pouco fraco. E eu tinha essa fome, né, de continuar jogando. Comecei a acompanhar o circuito internacional, na época era Lendl, Edberg, era o final do McEnroe Connors, etc., mais ou menos essa época. E falei, bom, quero jogar isso aí. E aí foi natural. E aí foi evoluindo de torneios internos, torneios de federação, torneio de confederação, circuito COSAT mundial, satélites, etc., né? Aí que eu fiz toda a minha carreira. Mas sem dúvida nenhuma muda muito, né? Quando você começa a ter uma equipe e começar a viajar competindo, do que aqueles torneios internos dentro de clube, né? Sai daquele amadorismo ali para começar a virar um negócio mais sério, né? E você, sabe, a minha cabeça aqui, a gente vai ficando velho, né? E eu confundo um pouco as gerações. Mas você é geração Guga, Márcio Carlson, mais ou menos esse pessoal aí. Isso aí, que foi uma geração muito forte. Muito forte. A gente vai chegar na Sunshine Camp, calma. Mas a gente vai chegar lá. Mas essa geração, você já jogava com eles desde muito cedo ali? Com 12, 14, 16? É isso aí, 12, 14. O meu segundos anos da minha categoria, quando eu era o primeiro, tinha o Adriano Ferreira, o Gustavo Fernandes, entre outros muito bons.
O Guga era o primeiro ano, então quando eu estava no segundo ano, o Guga era o primeiro ano. Você Da minha é da idade do geração, Márcio, né? sou igualzinho o Márcio. Márcio. Exato. Márcio Carlson, Hernani Melo, Vitor Martins, Egberto Caldas. Sim, Beto. O Beto que é irmão do... Não, Beto, o irmão do Dudu. O Dudu era a minha idade, o Egberto mais velhinho. E tem o Evandro que é mais embaixo. São Exatamente, o Evandro mais embaixo, Contígio, etc. Enfim, é uma geração muito forte, tanto a de cima quanto a nossa, muito forte. E você acha que tanta gente assim, agora rapidinho você falou, sei lá, mais de 10 nomes. Você acha que isso ajudou essa geração a todos vocês crescerem? Ter essa quantidade grande, né? Eu acho, até hoje me pergunto o que faz um país ter sucesso em alguma coisa, dependendo do esporte. Aqui a gente está falando de tênis, né? Eu acho que quanto mais gente jogando, você tem mais chance de sair com alguém, porque tem um funil, né? Mas se você tem uma base maior, você tem mais gente praticando, independente do tipo de prática, se ela é social, se ela é competitiva ou não. Mas se você tem mais gente, com certeza a chance de sair é maior. E saiu o melhor de todos, né? E tem um ponto aí, isso conversando com o Bruno, a gente coloca ali, e isso eu acho que é inevitável, né? Você criar um ambiente vencedor. Né? Você tem um ambiente vencedor. E quando você tem vários meninos e meninas jogando em vários pontos do Brasil, que se juntam sempre a cada semana, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, e esse ambiente é muito positivo e muito vencedor, você vai ter uma geração vencedora. E essa geração de vocês, acho que é a comprovação disso. E o Guga é talvez o maior nome dessa história inteira, né? Exatamente. Que saiu de um ambiente vencedor, com muita gente competitiva, com muita gente jogando em alto nível, e acabou que lá na frente vocês conviveram todos vocês muito juntos, e chegou lá o maior da história, né? Exatamente. É impressionante. E era uma época que tinha muito torneio profissional pequeno aqui, você lembra? Assim? Tinha muito torneio. Então era oportunidade da gente também. Quem vive hoje não tem noção, né? Que o Brasil já teve isso. É incrível. Hoje acho que comparado com aquela época, não deve ter nem 10% disso. disso. Tem comparação. O Brasil foi, durante um bom tempo, o segundo país do mundo em competições, em torneios. Exatamente. Ficava só atrás da USTA, que era uma coisa absurda, que você jogava o ano inteiro, mas tinha mais que Espanha, tinha mais que França, tinha mais que a maioria dos países. A época do Nico, né? O Nico, a quantidade de torneio que ele ganhou aqui, Challengers, ATPs, Transamérica, o Nico é da minha idade, o Nico é minha geração certinho. Nascemos em 63, vamos fazer 60 ano que vem. Eram 5 ATPs no Brasil. É isso aí. Você não tem ideia, né, do que né, você tinha o Aberto da República, né, em Brasília, tinha Copacabana, tinha Guarujá, tinha Transamérica, Itaparica. Isso. Então você pega aí, você tem só de ATP são 5. Mais os torneios menores um pouco, mais os Challenge, na época era satélite, depois virou Future. Então o Brasil já foi, e isso é uma regra, isso é uma condição que na minha cabeça ela é muito concreta, né? Não tem como você ter jogador se você não tiver torneio, não tem como. Você vai ter uma geração, o Brasil tem como histórico grandes juvenis, desde sempre, desde a minha geração, né, com o Nico, com o Dácio, com o Neco, e sempre teve, ou seja, sempre formou. Mas se você não tem como fazer a transição, você não vai fazer jogador. Né? É verdade. Não tem como. Eu acho que o que contribuiu muito nessa época foi tudo isso que você falou, em resumo, foram um ambiente muito competitivo, com muitos torneios espalhados pelo país, tanto juvenis quanto profissionais. Né? Você chegou a pegar o Circuito Sul-América? Não peguei. Não peguei. A minha geração é do Circuito Sul-América. Tá. A gente jogava 8 etapas, às vezes 10 etapas, mais o Master, no ano inteiro espalhado, né? Aí saiu Chapecó, enfim. Aí, pô, se você for pegar e enumerar aqui, a gente vai passar o dia inteiro. Sul-América deve ter terminado em 87, 88. Eu comecei a viajar mais em 89, 90, que eu acho que ele já não existia mais. Eu joguei 75 até 81. 81 foi o último ano de juvenil. Mas era impressionante a quantidade de mulheres. E, na verdade, depois o Neco acabou junto com o Danilo tentando reproduzir o Circuito Sul-América. Que aí veio o Blue Life, depois veio o Credit Car, né? Que é o que faz, eu acho, você ter resultado. Né? Não sai do nada, né? Você transforma aquele menino apaixonado como você, que quer jogar, mas se você não tiver o porquê de jogar, o porquê de estar treinando e aonde está jogando, sabe? Se não tiver o ecossistema para aquilo, ele acaba escolhendo outra coisa, né? Não tem, mas aí vamos lá. Tudo isso acontece, mas aí no último ano teu de 18, né, tem o ano que provavelmente você deve ter jogado COSAT, ITF, enfim, todo mundo acaba que se sobressai, acaba jogando. E aí tem a Sunshine Cup, né, que para quem não sabe, é como se fosse uma Copa do Mundo juvenil dos melhores jogadores de 18 anos, são 3 jogadores e um treinador. Larreiro, treinador, você, Márcio e Guga. Exatamente. E aí, conta aí. Foi essa experiência. E eu tinha vindo de um ano complicado. Esse era o meu segundo ano de 18, o meu segundo ano de 16, metade do segundo ano de 16 para o primeiro ano de 18, eu operei o dedo da mão, eu tive um câncer ósseo no dedo da mão. E eu lembro que eu fiquei quase um ano sem poder jogar, eu fiquei treinando com a mão esquerda para pelo menos manter, né? Mas aí, logo que eu voltei, eu comecei a jogar muito bem. Eu joguei COSAT, joguei o circuito europeu, que você joga os grandes lances também
Joguei Roland Garros e Wimbledon aquele ano. Não fui muito bem na Europa, mas tinha ido bem no circuito. A gente foi campeão sul-americano no mesmo ano, eu, o Guga e o Márcio, que era a mesma equipe, que foi no Paraguai, logo depois da etapa do Paraguai, que era uma das últimas antes do Banana Ball. E aí joguei os torneios aqui no Brasil, na época era muito forte o Banco Econômico, Copa Gerdau, etc. E terminei ali acho que era a ordem, era o Márcio, eu, Guga, Márcio, Guga, eu, etc, enfim. E fomos para lá jogar Sunshine Cup, que é em dezembro, uma semana antes do Orange Ball. Inclusive eu estava lá, só que eu estava com a molecada de 14. Eu lembro, eu estava com os meninos de 14 e o Larry, vocês não vão juntos, né? Vocês vão separados. O Larry treinava os dois, o Márcio tinha acabado de começar a treinar com o Larry. Eu fui sozinho, não tinha como viajar com o treinador. E o Larry chega e bate no meu quarto no hotel, dando soco na porta. Essa imagem é muito clara para mim. Eu não sei se você vai lembrar, ele tinha alugado um carro vermelho, que ele falou que era como se fosse um carro do bombeiro. Ele chegou fazendo como se estivesse simulando uma sirene. Eu falei, cara, Larry, tá cedo, o voo do Brasil chega super cedo, né? Ele começou a fazer barulho, bagunça, não sei o quê. Acho que o Guga tinha ficado em São Paulo porque tinha um jogo do Corinthians, não sei. Eles foram em voos separados, né? E aí eu acabei indo 1, 2 rodadas, não fiquei até o final, mas eu estava lá naquela época. Mas como é que foi a emoção ali de... vocês, na verdade, ganham a Copa do Mundo juvenil com os melhores jogadores do mundo. Se fosse a Copa Davis juvenil, eu vi que agora tem uma Copa Davis juvenil, agora é uma Copa Davis oficial da ITF, só que de 16 anos. Né? 16? 16. Agora a nossa Sunshine era... continua... até Sunshine, 18. Exatamente. A Sunshine é um torneio da USTA que conta ponto para a ITF. Esse não, a ITF organiza e ele é meio que itinerante, ele vai trocando, né? Ele existe em alguns lugares. Eu pensei que era a mesma coisa que tinha trocado de nome. Agora é 16. E no feminino era a Continental Cup, né, que é o 18. Agora tem a Billie Jean King Cup, que é o feminino mais para baixo, com 16. Bom, emoção indescritível, né? Primeiro que, não sei se você sabe, mas a gente quase não jogou o torneio. Não só por esse episódio do Guga, eu não lembrava que ele tinha chegado em voo separado. Sei que eu fui por um lado, eles estavam jogando outro torneio em outro lugar e foram para lá, a gente acabou encontrando lá, encontrou no clube, que era do Macy's. Rick Macy. Rick Macy, que é em Bradenton, né? Isso. Não. Delray Beach. Delray Beach. Daí eu chego lá e aí eu vejo eles chegando, eu falei, cara, a gente tá com um problema aqui, porque a gente tá sem inscrição. Mas como tá sem inscrição, não sei o quê? Meu inglês era bem limitado na época, não era quem estava sem inscrição, a gente não tinha pago a inscrição. A confederação não tinha pago a inscrição. Escreveu e não pagou. Escreveu e não pagou e dinheiro contado na época, né? Então chegou o Guga, não sei o quê. Bom, acabou de não ter inscrição, de não ter pago a inscrição, da discussão do que a gente vai fazer com a grana, que não era pouca pra gente na época, para ganhar o torneio. E aí tava Marcelo Rios, tinha uma série de outros caras que eu não lembro o nome, que foram top 10 depois, né? E pro Brasil era histórico, quer dizer, pouca estrutura, aí você via lá, o Larry era treinador do Guga, ele acabou assumindo o papel, ainda bem, de treinador da equipe, né? Quem que joga que jogo, quem joga dupla. Quer dizer, foi fundamental para a gente poder ter um mínimo de organização lá, né? Mas muito diferente do que os outros países tinham, que estavam com treinador, preparador físico, chegaram antes, treinaram, um pouco do que a gente vive na América Latina em geral. Bem no improviso. E aqui no Brasil. E ali era o começo de enxergar a luz no fim do túnel, né? Porque você começa a ganhar de um monte de cara bom, torneios super relevantes, já os 3 com pontos na ATP, já jogando os torneios desde os 16 anos com ponto na ATP. Mas foi muito icônico, porque teve umas passagens legais. Teve essa descrição, teve a gente chegando numa casa de família que não estava, e o Guga fala assim, e aí, Pedro, Márcio, vamos entrar mesmo assim? Entramos, tinha um cachorro gigante que veio para cima da gente, acabou que ele era bonzinho. Conseguiu ficar vocês 3 na mesma casa? Ficamos nós três na mesma casa, uma família super legal. Eu lembro depois fui para os Estados Unidos, o cara fez contato, ele fez contato com o Guga depois, num torneio que o Guga acho que ganhou nos Estados Unidos já profissional. Mas ali era enxergar a luz no final do túnel e falar, poxa, acho que vamos poder viver do tênis. Com quem foi a final? Contra o Chile. Chile do Rios. Aí tinha um segundo jogador que jogava bem, mas não era tão bom. O Rios ganha o jogo dele do Guga. O Rios ganha do Guga, o Márcio ganha fácil outro jogo, aí ganhamos na dupla. Legal. Bom, aí você termina o juvenil, 18 anos. E aí o que acontece? Para onde você vai? Então aí não fui para muito, infelizmente. Eu te falei, o primeiro ponto na ATP foi no finalzinho do meu segundo ano de 16, pouquinho antes de eu operar a mão. Aí você está naquele momento de jogar uns torneios profissionais pequenos, mas tinha um circuito juvenil para não pular um passo. Acho que é importante, eu vejo a molecada querendo pular esse passo e vou jogar só pro com 15, 16 anos. Você tem 1% que pode, né? Mas você tem 99%. Tem que ser um fenômeno, né? Tem que ir lá e jogar e já sair ganhando o torneio, que são poucos. 99% ali que precisa, às vezes até não só no juvenil, você precisa até fazer de repente 1 ano, 2 de college. Exato. Né? Fortalecer a cabeça, entender um pouquinho, se virar sozinho. Não tem que ter pressa. Né? E quando a gente está ali, a gente
quer ter essa pressa, tem que ter alguém orientando para não ter pressa. Olhando para trás, é o que eu falaria para mim naquela época, não ter pressa. Bom, mas independente disso, não deu para rolar, porque meu primeiro ano, sem ser já juvenil, que eu tinha, o ano que eu fazia 19 anos, tive um problema financeiro sério em casa, de separação dos meus pais e etc. E tentamos até jogar, na época eu treinava com o Cássio no play tênis aqui da Juscelino, lembra? Sim. Que era um dado beer, virou um dado beer depois, etc. Sim, eu tô com play tênis no Rio agora. Ah, é? Não sabia que tinha ido para lá. O Eduardo me propôs, né, a gente abriu, estamos agora dentro do Sheraton, ali na Niemeyer, tem um play tênis Leblon, tá funcionando. O Cássio tocava esse play tênis junto com o Chapecó. Aí eles falaram assim, não para de jogar, Pedro. Falaram, não para de jogar, você está jogando bem, não para de jogar. Faz o seguinte, vem de manhã aqui e à tarde você dá aula de tênis para fazer alguma coisa. Eu consegui dar aula em Alphaville. Foram 6 meses, mas aí me acabei, o físico foi embora, a cabeça já não dava mais, eu não tinha carro. Então, você imagina, saí cedo para treinar, fazia físico, treinava quadra com o Cássio, com o Chapecó. Aí pegava ônibus até Alphaville, que era ônibus, metrô, etc. Voltava às 10 da noite para 5 horas da manhã acordar de novo. Perdi 6 quilos em 6 meses. Nossa, loucura. Então aí, fisicamente e psicologicamente, não dá para continuar jogando. Falei, vou dar aula o tempo inteiro. Infelizmente, era o fim de um sonho naquele momento. Mas era o que eu tinha que fazer, tinha que ajudar em casa. E ali, então, você começa a dar aula de tênis? Aí eu comecei a dar aula de tênis. Dei aula de tênis de 94 a 2001. Comecei... Eu não sabia que você tinha tido esse período longo. Foi longo. Fiz faculdade, fiz engenharia. Então o Guga ganha Roland Garros com você, professor de tênis. Ganha Roland Garros em 97. Sabe onde eu estava? Eu estava jogando um torneio na FUP, Federação Universitária Paulista de Esportes, que é perto do Center Norte. Umas quadras de tênis bem limitadas ali. E eu lembro de eu estar indo no fundo da tela, alguém acompanhando o jogo e me contando como é que estava indo. Você jogando e ele jogando. Quer dizer, 3 anos, 4 anos depois daquilo de estar muito perto, ver o Guga ganhar. Muito legal, um puto orgulho, primeiro, porque o Guga é um cara, irmão desde moleque. Hoje trabalho com ele, né? Por causa da empresa que eu trabalho. Mas eu jogando ali, então foram anos duros, né? Anos duros do que eu tive que passar até o negócio dar volta. Foram 7 anos, comecei ali. Fiz faculdade, tentei fazer engenharia, mas bombei 2 vezes de cálculo, minha educação foi bem limitada. Acabei fazendo direito enquanto eu jogava tênis para ajudar a pagar a faculdade. Me formei, mas continuei dando aula de tênis. Comecei em Alphaville, passei pelo Pinheiros com o Tato e com o Camargo, foram nota 10. Minha primeira carteira assinada dele é CLT, tem até hoje, já mostrei para eles. Eu tive lá anteontem agora. A gente gravou lá. No BTG. No BTG. E depois treinei, aí fui pro Clube dos Ingleses, onde minha irmã está lá até hoje. Minha irmã está lá há 20 anos, desde 2001, que a gente começou terceirizando o tênis, a gente cuidava do tênis competitivo e ela continua agora com o tênis social lá, ela tá super bem há 20 anos. Eu estou em Niterói no Clube dos Ingleses também, que é tipo como se fosse um... São irmãos? São irmãos, exatamente, que é o Rio Cricket, que é a primeira quadra de tênis do Brasil. Eu estou lá há 40 anos. E tem outro esporte que chama bowls lá, que é um gramado lindo, né? Lá a terceira quadra foi construída em cima do campo de bowls. E o cricket acabou, os ingleses foram morrendo e acabou não tendo mais. Entendi. Então tem o campo de futebol, são 4 quadras de tênis, a primeira quadra de tênis do Brasil, 1872. Nossa. Mas são os clubes meio que irmãos, né? Que quem está aqui pode ir lá e frequentar. Mas quer dizer que então, fechando esse primeiro episódio, né, o tênis te ajuda durante praticamente toda essa fase da sua vida, né? Primeiro na época de competição, depois você sai da competição, começa a tentar de alguma maneira o profissional e depois quando o profissional fica inviável, ele continua te ajudando financeiramente para te manter e sustentar. Com certeza, devo tudo ao tênis, e não só nessa primeira fase aí da vida, mas é o que eu tenho até hoje. Pedrão, infelizmente sempre tem esse rapaz aqui que fica me avisando que o tempo acaba. Mas a ideia era exatamente essa, né? Contar um pouco da tua trajetória na quadra, para depois a gente chegar no segundo momento da tua vida. Pedro, obrigado. Beleza. Pessoal, continue Valeu. Compartilhando, curtindo e acompanhando o canal. Tchau, tchau.